Bom dia, galera que assiste meu canal. Um abraço para todos vocês. Hoje vamos estar fazendo um rápido pré-jogo entre São Paulo e Atlético Paranaense, partida que acontece amanhã, quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Primeiro jogo no Morumbi, e o São Paulo aí tem o dever de casa de fazer um bom resultado e levar a decisão lá para a casa do Atlético, mais tranquilo. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o jogo. O Crespo deve fazer algumas alterações no São Paulo. A gente não sabe se o São Paulo vai poupar ou não. Na minha opinião, eu acho que não deveria, apesar de que o foco total é no Campeonato Brasileiro. Então, o São Paulo, apesar das 3 vitórias consecutivas contra Corinthians, Fluminense e teve o Juventude antes do Fluminense, né? Ainda tem o Internacional domingo e o Vitória para fechar o primeiro turno. Então era importante que o São Paulo fizesse mais 6 pontos nessas duas partidas. O jogo contra o Inter fora de casa é muito difícil. Mas é um jogo que o Inter também vai poupar, porque tem Copa do Brasil no meio. Então, não sei o que o São Paulo vai vir hoje. Hoje não, né? Na quinta-feira amanhã. Mas o São Paulo não tem o Ferrarese, já de antemão, por conta daquele cartão que ele recebeu contra o Náutico na outra fase, na segunda fase da Copa do Brasil. E ele recebeu um cartão vermelho, então ele tá fora, né? Alguém que deve voltar deve ser o André Silva. Ainda não tenho certeza, mas o André Silva ele foi poupado contra o Fluminense. Só que o Ferreirinha entrou e jogou muito bem. E o Ferreirinha não joga contra o Inter, porque o Ferreirinha está suspenso. Então pode ser que o Crespo mude e jogue Ferreirinha e Luciano e deixe o André Silva para jogar contra o Internacional. A gente não sabe, ou ele joga com o André Silva as duas partidas, a gente não sabe quem é o titular. Mas eu gostei muito da formação com o Luciano e o Ferreirinha na frente. Eu acho que pode ser muito bom usar os dois, porque o Ferreirinha ele tem características diferentes do André Silva. O André Silva é um cara que vai mais segurar a bola lá na frente, ser o centroavante e um homem de referência. O Ferreirinha ele é o cara do drible, ele é o cara que vai criar jogadas para você, tanto no gol contra o Juventude, tanto no segundo gol contra o Fluminense ele participa, né? No gol contra o Juventude ele faz a jogada, dá a caneta, e no jogo contra o Fluminense ele faz o gol de cabeça. Então eu acho que o Ferreirinha ele gera mais jogo para você, apesar do André Silva estar fazendo gol. Não dá para reclamar. Dá para reclamar de outros aspectos do André Silva, mas ele está fazendo gol e está sendo importante. Então, não tenho essa dúvida no ataque. Mas tirando isso, o São Paulo deve ir com o Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda e Sabino, que o Ferrarese está suspenso, Marcos Antônio Bobadilha, isso aqui se ele for usar 100%, né? Marcos Antônio Bobadilha, Alisson, Enzo aberto de um lado, ou o Wendel, a gente não sabe. Eu chutaria que vai ser o Wendel. E do outro lado o Cedric. E aí na frente Luciano e André Silva ou Luciano e Ferreira. Eu acho que ele vai de Wendel porque é um jogo que o São Paulo, se conseguir fazer o resultado, por exemplo, ganhar o primeiro jogo por 2-0, 3-0, 3-1, já fica mais tranquilo pro jogo de volta, porque o Atlético Paranaense, deixa eu pegar a tabela da Série B aqui. Se eu não me engano, o Atlético Paranaense é o 11º e não vem numa boa fase. E o São Paulo tá numa boa fase no campeonato na Série A. Então, é um jogo que teoricamente o São Paulo ele deveria vencer. Porém, o São Paulo ele gosta de se complicar com jogos mais simples. Então, só confirmar, o Atlético Paranaense ele é o 11º e ele tem mais derrotas do que vitórias. Entendeu? Lá já acabou o primeiro turno. Ele tem 25 pontos e tem 8 derrotas e 7 vitórias. Então, a fase não é boa e óbvio que a Série B tá tudo perto um do outro, mas já foi o primeiro turno e ele tá em 11º. Então, um time que está numa divisão inferior à sua, teoricamente o São Paulo deveria ter mais facilidade para vencer esse jogo. Mas a gente conhece o São Paulo, a gente sabe que às vezes isso não acontece. A maioria das vezes isso não acontece. O São Paulo gosta de complicar esse tipo de jogos e tendo o primeiro jogo em casa é muito importante fazer gol rápido e matar o confronto. Pelo menos o jogo de ida. Porque se você levar 1-0 só pra lá, ou um empate daqui no primeiro jogo, vai se complicar muito, vai se criar um clima, porque vai ter que poupar no domingo contra o Inter, pensando na Copa do Brasil, porque se cair na Copa do Brasil pro Atlético Paranaense, já vai se criar um clima terrível. Então, muito importante esse jogo de quinta-feira.
vencer e vencer bem. 2-0, 3-0, entendeu? E aí já cria uma vantagem pro jogo de volta e você consegue jogar mais focado domingo contra o Inter, porque o São Paulo precisa focar no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem que no Campeonato Brasileiro estar numa posição confortável até a volta à Libertadores. Porque a gente fala, o São Paulo está em oitavo, mas tem muito time com jogo a menos, então o São Paulo vai cair posição. O São Paulo já tem todos os jogos, 17, e tem time atrás dele que tem 2 jogos a menos, um jogo a menos. Então tudo isso pode mudar. Então o São Paulo ainda não está confortável. Hoje a gente já teve um jogo reposto, né? Foi Grêmio e Fortaleza. E o Grêmio venceu, o Grêmio ainda tá lá embaixo lá. Então, como esses jogos for acontecendo, os jogos que estão faltando, vai ficar mais complicado pro São Paulo. Então é importante, mano. Se a gente conseguir vencer o Inter no domingo, já vai ser um baita resultado. E aí a gente tem 2 jogos em casa. Um jogo em casa contra o Vitória, pelo brasileiro, e o Sport fora. O Sport que é o pior time do campeonato que não venceu ainda. Então, só, se o São Paulo focar, a gente consegue fazer 9 pontos em sequência e se classificar na, na Copa do Brasil. A gente pode ganhar o primeiro jogo em casa e lá empatar. Tá tudo bem, entendeu? Ou até ganhar de 3-0 em casa e perder de 1-0 lá. É normal. Acontece lá, o jogo é difícil. Mas eu acho que é mais ou menos isso. O Atlético Paranaense não vem numa fase boa. E o São Paulo tá num momento bom. Eu acredito que o São Paulo vai vencer o jogo. Espero que o São Paulo vença o jogo. Porque tem o dever de conseguir o resultado e classificar na Copa do Brasil. Porque se cair pro Atlético Paranaense, rapaz, fica complicado e vai se criar uma pressão muito grande na Libertadores. Porque o que eu acho? Acho que o São Paulo deve focar na Copa do Brasil? Não. Acho que o foco tem que ser brasileiro e Libertadores. O São Paulo não tem time para focar na, nas 3 competições. Mas não pode cair assim. Tem que ir passando, porque não sabe o que acontece. Se acontecer alguma coisa na Libertadores, vai ter a Copa do Brasil. Então não pode, não tem que focar, mas não pode abrir mão. Essa é a minha opinião. Esse foi meu pré-jogo rapidinho sobre o jogo de quinta-feira. Se você gostou, por favor, se inscreve no canal e deixa o like. Eu esqueci de pedir aqui, mas me ajuda muito. Obrigado, tamo junto, é nóis.